Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro para registrar uma triste curiosidade. Bruno Fux não serviu para o Atlético, né? Tanto que ele acabou sendo emprestado para o Palmeiras numa troca que envolveu o Caio Paulista. Na oportunidade, uma decisão do técnico Cuca, que preferiu ficar com o Igor Rabelo. Pois bem, hoje o Bruno Fux está cheio de moral no Palmeiras. Ele não é titular, mas tem jogado com enorme frequência. Eu separei uma declaração do Abel Ferreira para se referir ao atleta, abre aspas. É um zagueiro com uma saída de bola absurda, com uma calma também extraordinária. É um jogador que nós gostamos e que vamos continuar com ele. Abel Ferreira cravando a compra do jogador, que ainda pertence ao Atlético. O empréstimo se encerra em 31 de dezembro e a operação de compra vai girar na casa dos 3 milhões de euros. Só para registrar que o Atlético não soube utilizar o Bruno Fux e perdeu alguém que faria enorme papel importante, especialmente no clássico contra o Cruzeiro, marcado para quarta-feira. Galo que não terá Lianco, submeteu a uma cirurgia, e também Vitor Hugo suspenso. Quem está machucado e ainda é dúvida é o Ivan Román, zagueiro chileno. Só para completar em relação ao Atlético, última parcial divulgada para o clássico de 18 mil ingressos vendidos, jogo na quarta-feira na Arena MRV. Outras situações, o Atlético fez um pedido lá para a liberação do Franco, do Alonso, não teve resposta e tal, mas só ainda a montagem desse Atlético a partir dessa possível formação de Saravia, Juan e Ivan Román. E daí para frente, como é que montaria esse time, o Galante? Bom, Everson, Saravia, Ivan Román, você tem ali, não tem muita opção, o Juan, o Arana, Fausto Vera, Scarpa, Bernard e Gabriel Menino, eu imagino que ele pode fazer isso. E na frente, eu acho que ele vai de Rony Hulk. Vocês acham isso também? Não, eu tenho dúvidas. Depois do último jogo, eu tenho dúvida. Pra mim é o time do jogo foi mesmo do Sport. É o time do jogo do Sport. Mas eu sinceramente, eu não acho que... É porque não tem o Igor Gomes, né? Não tem o Igor Gomes. Mas você não tem o Igor Gomes, você vai trocar o Igor Gomes pelo menino. Mas aí você pode colocar o Scarpa mais solto pra poder fazer, ou então até o Bernard pra cair ali pela direita. Mas será que ele quer mexer tanto, Breno? Eu não acredito que ele vai deixar o Hulk no banco nesse jogo. Pela grandeza do isso, pelo amor de Deus. Sério, não tô falando sério. Toda semana a gente parar pra analisar os últimos aí. Eu fiz uma pergunta. Diferente das outras vezes, eu não ficaria surpreso dessa vez. A gente tem que ficar no banco. A gente tem looping com o Brenão. Toda semana o Hulk vai pro banco, o Hulk tem que voltar, o Hulk vai pro banco. Não, cara, mas deixa eu te falar. É bom não ter tido futebol, porque aí você para pra pensar, você tem o final de semana pensando, mais tranquilo, analisando algumas coisas, né? A representatividade do Hulk não tá jogando nada, ok, não tá jogando nada, mas é um clássico que já fez 9 gols contra o Cruzeiro, ele tem uma história muito grande. Mas não é o Cuca comandando o Atlético mais, pode não ser. Eu estou pensando do que ele tem representado do grupo, sabe? Do ídolo, do que ele pode ser nesse jogo, dele tá mordido em 4 últimos jogos, ele não ter jogado como titular, entendeu? Nem ter ficado suspenso. Eu acho que isso tudo, o São Paulo pode colocar numa balança e falar assim, olha, eu vou, se não der certo no segundo tempo, eu troco e coloco velocidade. Eu penso que pode. Eu não sei. Eu não desprezo isso. Nós estamos falando, esse tipo de atitude, olha, pode dar o close ali. Isso, essa arrogância do Thiago de que, é um absurdo, é um absurdo. Não é absurdo nenhum, não. Porque nós estamos falando do cara que é o ídolo do Atlético, que tem uma representatividade, que é o artilheiro do Atlético na temporada, que ele pode não estar jogando bem, mas ele pode dar a volta por cima. Qual o problema? Quem tem entregado nessa temporada? Mas quem tem entregado? Quem tem entregado? Quem tem entregado? O ataque com Rony e Dudu funcionou. Na semana passada eles entregaram, a gente viu. Na semana anterior, de novo. Eu acho que é um corte muito pequeno para eu desprezar o Hulk. Eu tô só falando aqui. Eu só acho que não pode ser tratado como uma coisa normal e absurda, como o Thiago tá falando. Eu acho absurdo. Mas hoje é normal, cara. Hoje é normal, em jogos decisivos, ele não vem regulando. Não, ele não vem em jogos menos decisivos, ele não vem regulando. Em jogos minimamente decisivos, ele não vem regulando. E você acha que ele não pode virar a chave em momento algum? Cara, mas vamos lá. Eu vou esperar que ele vire a chave contra um Juventude, contra um Sport. É isso. Né? Você colocar ele para correr. Um jogo de altíssima intensidade, num clássico. Ele me esperar, uma bola parada, né? Não sei, porque o Hulk ele não tem rendido. Gente, não é pegação no pé, não. Né? Só que é o seguinte, chega um ponto, o Tardelli fez um jogo sábado no Mineirão, já estão pedindo o Tardelli no elenco ano que vem. Vocês estão brincando comigo, né? O Atlético precisando de rejuvenescer, tirar o ranço, né? Se renovar mesmo. Os caras estão pedindo o Tardelli de volta. O Tardelli jogou lá no Sub-60, embora ele esteja com 40, ele jogou contra jogadores no Sub-60 e deitou, fininho. O Tardelli pesa 20 quilos, gente. Fininho, se prepara, se cuida, mas me ajuda, né? Então, o tempo passa pra todo mundo. Só que sabe o que pode acontecer? No clássico ou em outro jogo, o Hulk entra e decide, aí fala assim, e agora vocês vão falar o quê? Vamos continuar falando. Tem um ano que ele não resolve, velho. Que tem um ano que não resolve. Aí você vai querer que, não, ele pode entrar e resolver contra o Cruzeiro. É óbvio que pode. Tem bola pra isso, mas a questão é, o jogo pede o Hulk. Por qual motivo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por qual motivo? O jogo pede o Hulk. Você vai analisar o quê pra escalar isso? Isso é bom, velho. Não, não sou não. É bom. Eu não sou bom, eu sou mais ou menos. Vocês que são ótimos. Aqui, porque é exatamente esse o momento que tem que se pensar. O Atlético do São Paulo está tentando encontrar uma formação ideal. Ainda não encontrou. Porque tem o desfalque, tem um desfalque aqui, um desfalque ali. Ele em 8 partidas, né? 8 partidas, ele teve que fazer 9. Teve que fazer alterações em todas. Nessa, ele tem o Hulk à disposição. Mas o ataque, como o Thiago falou, e eu concordo com ele, você tem que dar preferência para aqueles que renderam o que foi pedido. O São Paulo pediu algo pro Dudu e pro Rony que eles entregaram no jogo passado.
Porque se eu fico desse modo, encontrei, funcionou com o Rony e funcionou com o Dudu. No próximo jogo, eu saco um dos dois. Que sequência que eu tô dando pra esse time, pra ele encontrar o time ideal? E o Hulk também tem que entender o momento que ele tá vivendo. E eu acho que ele já entendeu. Ele pode ser importante pro Atlético saindo do banco. Como você bem citou, o início da partida entre Atlético e Cruzeiro, eu imagino, que vai ser de intensidade. Então você tem que ter fisicamente os dois times no casco. Os dois times ali vão estar dispostos a amassar um ao outro. E o Hulk hoje, nesse momento, ele consegue entregar essa intensidade para amassar a marcação do Cruzeiro lá em cima? Não consegue. Sério que vocês acham que o Hulk... Olha, presta atenção que eu vou falar aqui. Eu não tô falando, eu sei, mas presta atenção. Eu não tô falando dos 90 minutos, não. Tá? Eu tô falando do jogador que tá descansado, que é o Hulk, tem 39 anos. Mas é sério que vocês acham que se ele começar o jogo, se ele jogar 45 minutos, ele não consegue ter intensidade? Breno, eu tô pensando... Você acha que ele não tem intensidade? Eu estou pensando, Breno, é no encontro da equipe. De novo, o Thiago já falou isso com você, eu repeti. Você ainda não respondeu o que eu te perguntei, mas tomara que você responda, né? Sobre a intensidade do que você não acredita que em 45 minutos ele tem. Breno, eu tenho que pensar no time de um todo. Ele encontrou um time que funcionou taticamente pra ele, com Scarpa, Bernat, Rony e Dudu. Pra que nesse momento eu vou dar um passo pra trás e pegar e colocar o Hulk? Sendo que ele não achou naquele momento. Gente, deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês aqui. Só se desenhar agora. Por história. Não, eu não tô nem discutindo eu, não. Só pra dizer pra vocês que o São Paulo é bem capaz de fazer isso, que em 9 jogos ele mudou o time todo. Ele sempre muda. Isso não quer dizer nada, porque o Atlético jogou contra o Sport, que era o Lanterna, e ganhou e fez muito bem. Que eu não sei se esse recorte é uma história diferente. O time que ele vai colocar em campo é totalmente diferente do time que ele colocou contra o Sport. Já é por causa da defesa. Já eu não posso mudar aqui e mudar lá. Agora, eu só não acredito, eu escuto vocês falando e eu acho uma boa. Mas quando eu vejo o Hulk em campo, eu não acho que a questão dele não é muita intensidade. Eu acho que é questão técnica, maneira como ele tá jogando. Ele tá em falta de intensidade. Ele não tem a intensidade necessária para... Mas que eu faço isso, eu vejo o Hulk marcando a saída de bola. Não marca. Eu vejo ele marcando. Só que eu acho que ele tá bem tecnicamente. Ele marca pior do que o Rony. Agora, falar que ele não tem intensidade para jogar pelo menos 45... Ele pode, mas não saindo como titular. Cara, são opiniões e aqui a gente vai discutir. O programa é de debate. Você acha que ele não tem intensidade? Eu acho que ele tem. Breno, não só é a questão do Hulk. Eu estou falando que é a questão do encontrar o time ideal. Não, Elton, sai do muro. Para com isso. Não estou falando do time ideal. Nós estamos falando do Hulk. Você acha que o Hulk tem intensidade para jogar 45 minutos como titular? Iniciais, não. Pronto, é só isso. Beleza. Mas pra ninguém, eu acho que é uma loucura, cara. Você tá discutindo com uma coisa que nós estamos assistindo. E tá acontecendo. Ele não teve contra o Fluminense, ele não tem nos outros jogos. Você tá dizendo que ele tá ludibriando a audiência? Cara, eu não sei por que o Breno tá fazendo isso. O Breno tá ficando doidão, cara. Tá ficando completamente doidão. Não, e é repetitivo o negócio. É o Hulk o tempo inteiro. O Hulk tem que voltar, o Hulk tem que voltar, o Hulk tem que voltar. Não tem como o Hulk voltar, cara. O Hulk hoje, nesse time, ele tem que ser reserva. Tá nítido, tá claro. Cara, eu não vou ficar batendo num negócio que não tem como. Hoje, eu não consigo enxergar o Hulk sendo titular nesse Atlético. Porque, pra mim, ele perdeu uma capacidade, por causa da lesão que ele sofreu no Campeonato Mineiro desse ano, que era de ser intenso durante boa parte do jogo, especialmente do ponto de vista de marcação. Ele não consegue ter a mesma intensidade que ele teve no ano passado, que ele tinha no início dessa temporada. O Hulk não consegue. Você concorda que depois, vocês concordam que contra o Sport, depois que ele entrou e que outros entraram, o time teve uma queda? Eu não consigo colocar sempre na conta do Hulk, não. Eu acho que o time teve uma queda. O jogo estava resolvido. Tudo resolvido. Saiu o Scarpa, deu uma são mudanças. O time deu uma relaxada. Eu acho que diferentes mudanças, né, Mas teve uma queda, não teve? A partir da... Não, eu acho que tiraram o pé do acelerador. Vai. E o Sport também entendeu o HG, mas a coisa estava melhor. 3x0 você resolveu o jogo. Então, 3x0 com o jogo basicamente resolvido. Aí, o São Paulo ele muda o time cai de rendimento e começa a tomar uma pressãozinha. Foi por causa da entrada do Hulk? Não posso falar. Foi por causa da saída do Scarpa, que tem um papel fundamental no time. Não posso falar, mas, mais uma vez, houve uma demonstração de que começou como a formação funcionou muito bem e depois das alterações houve uma queda, né? Por que aconteceu a queda? Aí vamos aqui ao encontro do que o Billy Preston Tupiniquim está dizendo ali, que não dá para saber. Pode ser porque tirou o Scarpa, pode ser porque botou o Hulk e os demais, pode ser porque os caras perderam intensidade, a marcação na saída de bola do adversário já não foi tão intensa como foi no início do jogo. Então, presta atenção aqui no PHG, o PHG vai te ajudar. Eu não mudaria a formação do início do jogo contra o Sport, porque aí já é mexer demais, viu, São Paulo? Que aí você já vai mexer lá na frente, porque a Atlético é obrigado a mexer. E no meio também, galera. Ainda no meio. Então vai mexer tudo de novo para um time que já não está encaixado. E vai pegar só o Cruzeiro, que tem inclusive números expressivos dentro da Arena MRV, né? Eu estava conversando com um amigo meu vindo para cá, no carro, não posso falar quem é, que é da colega da imprensa. Aí ele virou e falou assim, o Atlético, depois que construiu a Arena MRV, ainda não se impôs ali dentro. É diferente da época do Horto. Aí eu disse para ele assim, quase que eu falei o nome dele. Eu falei, fulano, presta atenção. Na época do Horto, Pierre, Donizete, Tardelli, Bernard, Jô, Ronaldinho, Hever e Leonardo Silva. Não era o estádio, não, gente. Onde é que colocasse aquele time ali, aquele time deitaria. O que não dá é para comparar o que o Atlético tinha lá com o que o Atlético teve a partir da inauguração da Arena MRV. Nós aqui, sinceramente, eu acho que nós erramos na análise. Porque nós fomos naquela de olhar para isso aí que você está olhando. Desculpa, eu sou obrigado a te falar. Você vai ficar com raiva de mim, mas eu posso fazer. Nós vamos descobrir quem tem razão na quinta-feira. Não posso esperar acontecer para falar. Tô falando agora. Você pode ficar contra. E eu posso ter contrário também. Na quinta-feira a gente discorda. Nós olhamos para o Atlético de alguns anos para cá. Se o Hulk mostrar que ele tem intensidade ou não, você vai conseguir decidir o jogo. Ele não tem você. Ele pode entrar aos 40 e decidir o jogo. Não, para você não, você foi contra o Hulk. Todo mundo aqui foi contra o Hulk. Não mudem de ideia. Você está torcendo para a sua tese. Ou seja, se o Hulk for mal, você vai chegar aqui no... E vou falar, vocês tinham razão. É isso. Ele vai falar. De novo, vou falar assim, vocês têm que parar de
menosprezar o Hulk. Quem tá menosprezando o Hulk? Mas você vira e fala que o cara não tem condição de jogar 45 minutos. Você acha isso? Eu não acho. Eu acho que tá menosprezando. Vamos lá, Não, pelo amor de Deus, volta em mim depois. Agora eu quero falar. Peraí. Vou votar em você. Vou votar em Não, não deixa eu votar nele, não. Quem suporta o Redneck? Hoje tá impossível. Não, mas tá impossível. O Breno, não, né? Tô olhando Não pra cara do dele, Redneck, eu tô querendo espancar. Desculpa, eu não faço apologia à violência, mas saiu sem querer. Tá maneiro, rapaziada, é isso aí. Um grande abraço pra você. Você que ficou no vídeo até o final, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!